Bem-vindos ao canal Conexões Interdimensionais, cujo assunto principal é tratar da evolução humana e seu empoderamento perante as adversidades da vida, sendo um canal cristão que segue a crença da reencarnação, do qual o foco não está em nenhuma doutrina, somente nas leis universais. Criação, a origem da alma. Neste vídeo, estarei falando sobre a criação da alma, sobre como se desenvolveu as estruturas espirituais e materiais, etapas das quais passamos e a importância da evolução e alinhamento energético, hierarquia espiritual, energia masculina e feminina, dentre outros assuntos relacionados. A origem da criação é algo longínquo, se perde no tempo e não se identifica um espaço específico. Antes desse início ocorrer, somente o que existia era o caos. Esse caos deve ser entendido com a diversidade de vibrações, que coabitavam no mesmo espaço de uma forma não harmônica. A nossa criação não é a origem de tudo. A origem da alma é o início de vida com sequência de desenvolvimento. Mas sim, existem outros elementos dos quais em outra forma de existência já se fazem presente, desde antes que a primeira alma fosse gerada. O princípio de tudo ocorreu no campo astral, cuja frequência vibracional está fora de nosso alcance, do qual a energia é mais sutil, intensa e equilibrada. Quando o que é considerado vida inteligente se iniciou, ainda não existia nada com a densidade energética da qual conhecemos como matéria. Podemos entender por vida tudo aquilo que possui a capacidade de evoluir. Absolutamente tudo que se desenvolve, por menor que seja a percepção, é possuidor de uma alma. Nos reinos dos quais conhecemos, como mineral e vegetal, essas almas se desenvolvem principalmente através de agrupamentos. Rochas, grama, areia, flores, a própria água são agrupamentos familiares, alguns maiores que outros, contudo, todos em constante evolução. Não esquecendo de que existem outros reinos, dos quais almas evoluem em diferentes níveis de vibração no campo astral. O campo astral deve ser compreendido como tudo aquilo que foge à materialidade humana, podendo no mesmo espaço existencial coabitar diversas formas em desenvolvimento. Ao considerarmos a matéria como ponto zero, é necessário compreender que acima e abaixo existem outras formas de vida em desenvolvimento, almas mais velhas e mais novas, das quais, dentro de seu grau de evolução, busca por seu próprio interesse. Também é necessário considerar que, em simultâneo, existem as formas pensamentos que influenciam o espaço energético. A vida material é o meio da qual a alma utiliza para conquistar seu desenvolvimento, para então poder se expressar livremente. Apesar da alma estar completamente conectada à vida de um encarnado, essa centelha da qual somos originários não pode ser sentida por um encarnado, ao menos que ele esteja completamente alinhado com os propósitos da mesma. Como meio de evolução, utiliza da densidade energética para reproduzir os corpos e o que mais for necessário para seu progresso. Ao observarmos a magnitude do todo universal, não podemos ignorar que uma vida de encarnado tem um desenvolvimento muito pequeno perto de tudo que precisamos e podemos alcançar. Utilizando de milênios, do ponto de vista material, a alma pode alcançar objetivos de grande magnitude. Contudo, se olharmos para uma única vida, veremos poucos resultados. O grande entrave que encontramos durante a evolução é quando focamos nos resultados e não na meta. Ao focarmos nos objetivos que não alcançamos, desperdiçamos energia que poderia estar sendo direcionada às novas conquistas. Por esse motivo, são necessárias tantas encarnações para alcançarmos nossos maiores intentos. Os tropeços que passamos são necessários para fortalecer a fé que existe em nós mesmos. Quando um encarnado acredita que pode realizar seus sonhos e busca os meios corretos para alcançá-los, a alma sente esse chamado e toda uma transformação energética, tanto material como espiritual, começa a ocorrer, trazendo evolução e progresso para que os objetivos da mesma seja concretizado. Contudo, é necessário aprender com os erros.
Pois, somente aceitando que cada ser é unicamente responsável por sua própria evolução e felicidade, é possível aceitar as perdas e utilizá-las a favor próprio. Tudo que é manifestado em matéria, primeiro teve uma origem e um desenvolvimento espiritual. Quando temos intuição sobre algo, significa que em alguma dimensão do astral o fato já ocorreu, e a intuição nos serve de alerta para mudarmos ou nos prepararmos para os acontecimentos antes de serem manifestados. Tudo que é captado no campo astral já ocorreu. As variáveis da informação é se esta é pertencente ao passado, presente ou futuro. Dependendo da evolução do ser, será a intensidade da informação que ele pode obter. Se está iniciando com o desenvolvimento, irá captar coisas mais simples do cotidiano, pequenas informações. Contudo, já começam a servir de guia. Quanto mais confiante tiver sobre as informações que captou, mais longe conseguirá ir, não existindo um limite, sendo que profetas no passado foram capazes de buscar conteúdos que estavam há milhares de anos de sua completude. Quase tudo que podemos ver e tocar é vida em estado diferente. Assim como a água tem suas diversas fases e não deixa de ser água, acontece com a alma. Apesar de se apresentar de formas diferentes, se mantém como uma centelha divina. Somente não encontramos vida nos objetos materiais criados pelos homens, independente de ser um material retirado da natureza, do qual passa por um processo de produção que força com que a vida venha a cessar, ou dos que utilizam a reutilização de matéria-prima. Desde que uma árvore é cortada para utilizar sua matéria, ela se torna um objeto. Assim como quando um animal é sacrificado para se tornar alimento, ele passa a ser somente um corpo sem vida. No momento em que cessa a possibilidade de desenvolvimento, o espírito é desconectado do corpo, passando mesmo a ser somente um objeto. Isso é independente do grau de evolução ou estágio da qual a alma se encontra. Se encontramos na natureza pedras que absorvem outros componentes, a água que se mistura a outros elementos, plantas que se alimentam de outras, os animais, que com sua intuição nos é exemplo de confiança e amor, é porque esses também estão passando por evolução e transformação. Cada centelha vivenciando aquilo que lhe foi destinado. Assim somos nós, alma e matéria, tudo criado por uma vibração tão sutil do qual seria impossível descrever. Para facilitar o entendimento, a energia criadora pode ser reconhecida através da vibração do amor. Contudo, com alguns outros sentimentos e ações, também podemos nos conectar a essa fonte. Todos os sentimentos e atos, disposto a proporcionar algo benéfico, sem que haja uma intenção oculta, sendo que o único intuito é seguir a intuição conectada a fontes elevadas, irá conectar a energia criadora. Meditação, oração, práticas de caridade, dentre outras atividades ligadas ao bem, tanto ao próximo quanto a si mesmo, tendem a conduzir o ser a se conectar a mentores espirituais, dos quais auxiliarão no processo de evolução. Somente através da evolução e a transmutação de energias densas é possível se conectar à fonte criadora. É descrito por muitos que Deus é amor, e assim a sua correspondência para nós humanos, pois, em nossa compreensão, essa é a força de maior magnitude da qual temos conhecimento. Todavia, o amor do qual podemos compreender, ou até mesmo sentir, não se iguala à verdadeira força criadora. Apesar de termos conhecimento da existência dessa força, infelizmente, poucos conseguem verdadeiramente senti-la ou compreendê-la. Normalmente, o que pensamos ser amor é somente apego. O verdadeiro amor é silencioso e contemplativo, e não ligado a desejos. Somente poderemos ser considerados imagem e semelhança divina quando todos os nossos pensamentos e ações forem naturalmente conduzidos pelo amor incondicional e a sabedoria. Essa é a carga energética da qual somos filhos, que somos imagem e semelhança, e somente permitindo que sejamos guiados por amor com sabedoria, conseguiremos atingir o máximo do nosso potencial. Já as energias densas,
podemos sentir através de sentimentos ou atos, que trazem consequências negativas ou têm uma base infundada. Também pode ser comparada à energia que movimenta os desejos do eu inferior. Na matéria, nomeamos como sentimentos essas variações energéticas. Contudo, isso é somente uma superficial descrição do que essas energias realmente representam. A energia criadora, assim como as outras fontes de vibração, em seu estado puro, somente podem ser sentidas por almas que já estão em outras dimensões da evolução. No nível vibracional que habitamos no planeta Terra, não é possível sentir a verdadeira força dessas essências. Somente almas da mais alta hierarquia espiritual, dos quais são responsáveis pela evolução do orbe planetário, se conectam a essas forças em sua essência. Os demais sentem essa vibração diluída através de outras almas, tanto encarnados quanto desencarnados, pertencentes a qualquer dos reinos de evolução. Por conta da intensidade de tais forças, é necessário haver essa dissolução para que possamos nos desenvolver, pois do contrário, as energias de densidade inferior não permitiria. Quando se deu início à criação, a inteligência suprema compreendeu que somente criando planos mais densos, através das vibrações das quais tinha à disposição, seria possível a concretização da vida. Assim foi criado tantos planos de variadas densidade para almas em diversas idades e grupos de desenvolvimento. Quanto mais próximo o contato com as energias primordiais a alma está, maior seu grau de evolução. Independente do reino, a qual pertence uma alma, quando ela está para se desenvolver, subindo a evolução para um novo nível, a mesma passa por influência dessas energias, buscando nutrição e instruções para uma nova etapa. Ao adentrar em contato tão próximo a essas forças, é quando o ser passa por fases complexas em sua jornada. É o momento em que é testado a capacidade de sustentabilidade da própria alma, quando é necessário ter acesso a si mesmo. É obrigatório reconhecer quem verdadeiramente é, buscando em si a resposta da qual sua alma tanto anseia. Somente após se reconhecer como um ser divino e merecedor de conquistar seus sonhos, a alma está pronta a adentrar em um novo reino de evolução. Independente da idade ou do nível de evolução da qual a alma está vinculada, o processo da evolução é sempre o mesmo. São ciclos que vamos completando e adentrando em outros. A vida sempre deve ser analisada do micro ao macro e do macro ao micro. E essa análise é interminável. Os detalhes são só detalhes. O importante são os ciclos. Contudo, até nos detalhes pode existir ciclos. O grande segredo é saber diferenciar o que realmente é importante para cada momento. É assim que ocorre a transmutação energética necessária para que possamos, como criaturas, galgar nosso crescimento. Algo importante a compreender sobre essas forças é que, independente do grau de evolução ao qual nos encontramos, a mesma força que atraímos de forma positiva é atraída em intensidade negativa. Assim são desenvolvidos os testes dos quais somos submetidos. Sempre que uma alma começa a se desvencilhar da grande massa, ela atrai por leis naturais forças ligadas à luz e às trevas. Assim, se faz necessário o desenvolvimento do ser em sua totalidade. Quando a vida está em desequilíbrio, facilita para espíritos que estão em um grau inferior venham a atrapalhar, trazendo situações das quais irão provocar o ego e assim atravancar o desenvolvimento. O objetivo de todo espírito encarnado é superar os limites que o impedem de se desenvolver livremente. Quando o encarnado vai ao oposto do que está programado para que ele desenvolva, o mesmo fica vulnerável a energias densas, fazendo com que seu próprio subconsciente lhe prenda em questões do passado que não foram satisfatoriamente resolvidas, gerando ao seu entorno densidade energética, da qual atrai para perto de si pessoas e situações que trarão desconforto, para que volte para o caminho do qual se desviou.
Infelizmente, em muitos casos, optamos por alimentar os desejos da matéria e, por conta do orgulho, acabamos presos à roda kármica, atrasando a evolução. Todo pensamento que não possui um teor de crescimento interno são baseados em questões egóicas, das quais somente irá alimentar energias prejudiciais. Essas energias, que nos levam a nos perder de nós mesmos, nos são conhecidas como trevas, mal, negativo, inferior. Quando é citado que um indivíduo é inferior ou ligado a obras trevosas, é simplesmente porque a pessoa optou por estar associada a uma energia caótica. Em Gênesis, capítulo 1, versículo do 1 ao 5, encontramos a descrição de como era antes da criação se manifestar. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Ora, a terra estava vazia e vaga. As trevas cobriam o abismo, e um sopro de Deus agitava a superfície das águas. Deus disse: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa, e Deus separou a luz e as trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas noite. Houve uma tarde e uma manhã. Vale observar que o texto diz que houve uma tarde e uma manhã. Não é dito sobre haver uma noite, justamente porque a noite remete à escuridão. Onde está escuro é porque a luz ainda não se faz presente. A vida da qual fomos presenteados, que é a nossa alma, ela por si só é brilho, é luz. Não pode ser apagado, pois onde existe o amor da criação, nada poderá tocar. Assim como fomos presenteados com a vida e a possibilidade de brilhar, foi entregue o livre-arbítrio e, ao fazermos mau uso dele, ofuscamos o brilho do amor e optamos por nos render à escuridão. Esse processo de evolução, da ignorância para a sabedoria, das trevas à luz, é um percurso que cada alma tem de trilhar sozinha. A espiritualidade entrega o que necessitamos a cada passo, mas o caminhar, o progresso, é individual. Passamos por várias etapas de despertar espiritual. Contudo, o despertar da alma é único. Cada fase, a alma passa por um novo despertar. Contudo, quanto mais velha se torna, mais conhecimento lhe é somado para a próxima fase. Assim, quando uma alma consegue concretizar na matéria o intuito de seu objetivo e ter consciência de quem é, passando a unir em uma única vida todos os seus dons acumulados, é o momento de maior plenitude que ela já terá experienciado desde sua criação. Toda alma possui uma essência única, e é através desta que vamos nos reconectando com a fonte criadora e descobrindo os mistérios de nós mesmos. O percurso de evolução de uma alma é longo. Conhecemos uma ideia do que é seu trajeto, pelas coisas das quais nos é permitido o conhecimento. Contudo, muito foge à percepção humana, e somente é compreensível com visão e entendimento espiritual. Somente conseguimos identificar o que é bom porque já vivemos o que julgamos mal. É assim que saímos da ignorância e buscamos o aperfeiçoamento. Um espírito só sai das trevas das quais ele acolheu por pensar estar se preservando quando se permite entender que a única e verdadeira preservação é o acolhimento de energias purificadoras. Passa a ter mais cuidado com o próximo, aceita e acolhe os enganos a que se submeteu, abandona o que já não lhe serve e recebe o que a espiritualidade amiga tem a entregar. O que é considerado trevas estão por todas as partes de nosso campo astral e material, assim como Deus. Tudo é uma questão de perspectiva. Quando estamos conectados à fonte criadora, a densidade energética não consegue se aproximar. Pensamentos, atos, a forma como nos enxergamos e como nos relacionamos com as outras pessoas é referente ao estado de consciência ao qual estamos vibrando. Conforme evoluímos e aumentamos a frequência vibratória a qual estamos inseridos, vamos pouco a pouco nos aproximando da vibração divina. É necessário compreender o verdadeiro papel perante a vida e aceitar com amor, não tentar resistir àquilo que está destinado a fazer. Ao negar a evolução,
os desejos passam a controlar o ser, fazendo com que se perca na densidade energética, passando a viver ancorado em uma falsa crença de segurança, conquistada através de meios materiais. Todavia, desde que uma pessoa demonstre interesse em evoluir, oportunidades são entregues para que o mesmo possa se reconhecer, se amar e perdoar. Somente se conhecendo, amando e perdoando, é possível um ser humano alcançar a elevação espiritual, independente de qualquer abdicação que possa praticar. Se o indivíduo não estiver plenamente consciente de que tudo o que ele faz é primeiramente porque ele se ama, tudo o que ele fizer não surtirá o efeito desejado. No caso de estar surtindo o efeito desejado, significa que as atitudes que está praticando são compatíveis ao amor. Poderia pensar que este ensinamento está contrário ao que Cristo nos ensinou sobre amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Contudo, não podemos amar nada sem compreender o que é o amor. Somente compreendemos o verdadeiro amor quando aprendemos a nos amar. Assim, quando genuinamente nos amamos e nos respeitamos, estamos amando e respeitando a Deus e todos os outros seres viventes. Somente a partir de então podemos dizer que amamos alguém. Todos os sentimentos que ocorreram anteriormente foram frutos do ego, baseados na ausência de auto-amor, não podendo ser comparado ao verdadeiro amor. Ao permitir ser tocado por energias elevadas, se afasta de energias densas e se aproxima de Deus. Cristo nos disse: se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João, capítulo 8, versículo 32. Quando existe o verdadeiro entendimento, já não pode mais haver escuridão, e o verdadeiro ensinamento vem com amor e sabedoria. Onde há luz, não há trevas, e trevas não é nada além do que sentimentos e pensamentos que trazem a inferioridade. O entendimento de que o caos já estava presente antes de existir o princípio da criação e se mantém quando não existe a sabedoria, é importante para compreendermos os ciclos dos quais passamos durante a evolução. É importante olhar para dentro de si mesmo, sentimentos, pensamentos e atitudes, para compreender o porquê a vida se apresenta com aspectos desconfortáveis. Porque ignoramos determinados sinais que a espiritualidade e até as pessoas nos trazem sobre a verdade de cada situação. O primeiro ponto a se destacar é a existência de uma força criadora que, em comunhão com a sabedoria, e somente a partir desta união, foi gerado tudo que conhecemos como bom. Outro fato a se destacar é que tudo que é feito com amor gera vida. Já aquilo que fazemos por desejos não possui longa duração. É importante entender que reconhecemos somente algumas coisas que possuem a centelha divina, como algo convida o possuidor de uma alma como a nossa. Alma é algo que compartilha da essência de Deus, e essência divina é tudo aquilo que se manifesta e segue leis específicas, sendo ou não de nosso conhecimento ou entendimento. Teve um início, pois o amor se manifestou, mas não tem fim, pois o amor é infinito. Somente a partir de uma união sagrada das contrapartes do divino feminino e masculino pode ser gerado a vida. A partir da união espiritual, completamente impalpável, até mesmo do nosso campo astral, pois a pureza de ambas as essências vão além de qualquer coisa imaginável. Uma forma de energia e uma forma de entendimento. A energia do entendimento gerou uma duplicata, criando uma roupagem ainda que de vibração muito sutil ao que podemos conhecer de espiritual. Desse casal sagrado, que vem a ser a manifestação do divino masculino e divino feminino. Para posteriormente, de densidade mais intensa, veio a ser gerado o filho, e daí, sucessivamente outras formas astrais autogeradas vieram a ser manifestas. Dessas formas astrais, muitas almas foram desenvolvidas. Contudo, formas prejudiciais também passaram a existir. Os primordiais são impalpáveis. Por isso é dito que Deus é onipresente e onisciente,
pois tudo que não é ocupado por algo é Deus, e tudo que é algo faz parte de Deus. Eis a nossa herança de imagem e semelhança com as divindades. Somente somos considerados filhos à sua imagem quando vibramos com Ele, na frequência do amor, e sua semelhança quando agimos com sabedoria. Apesar da sabedoria ser imaterial, ela só se apresenta aos mansos e humildes de coração. Enquanto não reconhecermos nossa pequenez perante o todo universal e aceitarmos que pertencemos a algo muito maior, continuaremos a cair nas mesmas ciladas. Todavia, desde que reconhecemos quem verdadeiramente somos, filhos, portanto herdeiros, de tudo que o Pai possui, aprender a ter atos condizentes de quem é merecedor, e não como alguém que toma à força o que deseja, ou uma criança mimada aguardando que a vida traga tudo pronto. Apesar de filhos, também somos parte dessa divindade, que por amor em compartilhar gerou a sabedoria da vida. A partir do início da criação de almas, começou todo um processo hierárquico e familiar para o desenvolvimento e função de cada qual. Assim, todos, desde o início de nossa criação, começamos a percorrer o caminho necessário para alcançarmos o desígnio dos quais fomos criados para cumprir. Toda a criação do universo foi desenvolvida para que cada família possa se desenvolver do micro ao macro. Em junção a todo esse princípio que a energia masculina é conhecida como a mais potente. Contudo, é errôneo esse pensamento, pois somente através da união da sabedoria e da energia criadora é que a vida se faz presente. Fomos inseridos em uma crença patriarcal, o que até certo ponto, quando não levado aos extremos, está correta. O que é nomeado como Deus Criador é reconhecido como sendo todo e está em tudo, porque tudo é Ele. Ele está presente em toda e qualquer manifestação. Isto não está errado. Contudo, é necessária a compreensão de que sem a polaridade feminina existe desequilíbrio. É necessário compreender a potência dessa força para entender o sentido da evolução que presenciamos até este momento ser como é. Antes mesmo da manifestação da sabedoria ocorrer, essa força já existia e criava. Até o nosso grau de evolução, é compreensível o entendimento de um Deus somente ligado à polaridade masculina, pois o planeta ao qual habitamos, em sua maioria, ainda vibra na energia masculina. Contudo, com a evolução social e pessoal, podemos observar que não somos constituídos somente de energia em ação, sobretudo sob o domínio de uma energia sábia, do qual, a partir da imposição de sua força, cria as coisas e situações para ocorrerem de uma maneira harmônica. Nos conduz a buscar o amor por nós mesmos, e ao encontrar o amor, encontramos a sabedoria. É dito que Deus criou céu e terra, contudo, o abismo e as trevas já existiam. Antes da junção criação e sabedoria, existia somente o movimento sem sabedoria. O que havia era expressão energética. Desde que foi manifestado a luz do entendimento, é onde inicia a jornada da criação baseada em coisas boas. Quando analisamos a vida comum, podemos compreender de uma forma simples como tudo e o todo foi criado. Antes da manifestação da sabedoria, a criação já havia manifestado outras coisas à existência. Sentimentos e atos, dos quais classificamos como inferiores e que precisamos trabalhar, já haviam sido manifestados antes da luz chegar. Esse é o motivo do qual sentimos que algo nos falta. Acabamos por nos apoiar em pessoas que muitas vezes nos decepcionam. E esse processo em buscar no outro aquilo que somente nós somos possuidores faz parte da descoberta de quem verdadeiramente somos. Como partes da divindade, vivenciamos experiências semelhantes à do Criador, apesar de ser uma amostra singela do que é a experiência do todo. As experiências e escolhas que temos são oportunidades proporcionadas por Deus, para que possamos nos descobrir e nos conhecer como somos, aceitar nossos erros e sermos gentis conosco,
pois somente assim aprenderemos a respeitar o próximo. Quando fazemos uma escolha errada, nos amar, nos aceitar, pois somente assim podemos entender o que é amar a Deus sobre todas as coisas. Deus não se envolveu com as outras vibrações, pois sua vibração é o amor. Contudo, as dominou, e somos convidados a aprender a dominar elas em nós mesmos. Somente ao conhecermos o funcionamento universal, suas leis, a força que gera o todo, o oculto, o que existe além de todas as coisas à mostra, o além do imaginável, conheceremos a sabedoria, algo tão puro que ao menor sinal de inferioridade, ela se afasta. Ele dá a todas as criaturas a oportunidade em se conhecer. Assim como em um momento, ele se experienciou e se descobriu. Deus nos perdoa porque nos compreende, nos ama porque Ele é o amor. E nada que se afaste do amor está pertencente a Deus. A vida é feita de acertos e erros, escolhas e consequências. Se mostra imperfeita porque somos imperfeitos. Possui correções a serem feitas porque dá para melhorar. O caos do início da criação é representado pelo nosso próprio caos. Quando se pensa em criação, tem que expandir a mente e se permitir. Entrar em uma viagem da qual visualiza coisas das quais desconhece. Muito antes de existir a matéria como conhecemos, tudo existiu no plano espiritual. Existem formas diferentes pelas quais fomos manifestados por motivos diversos, para cumprirmos funções específicas. Contudo, apesar de existir essa hierarquia criacional, não deve jamais ser vista como as hierarquias materiais. Utilizei do termo masculino e feminino para ser mais fácil a visualização e entendimento. Contudo, gostaria de expressar que são formas de energia com polaridades diferentes e necessidades diversificadas. A fonte energética é a mesma, contudo, a forma em se manifestar e expressar são diferentes. Podemos considerar a energia criadora como masculino, por ser possuidora da força necessária para a concretização, com alto poder magnético. Já a sabedoria, como energia feminina, por ser aquela que traz acolhimento e resolução, possuidora da energia de recepção. Todos possuímos ambas as forças. Todavia, possuímos uma que se apresenta como principal, que é sob a força da qual fomos criados. Aquela da qual, quando estamos sob o máximo domínio, conquistamos qualquer intento. Obrigada por ficar até aqui. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para receber mais vídeos como este.